Muito bem, pessoal, bem-vindos aí a mais um episódio do Ponto. Que ponto é esse? Um ponto de encontro, né? Um ponto de arquitetura, um ponto de construção, enfim. Hoje com o meu sócio, amigo e host também aqui, o Wendel Salomão. Do meu lado, deixa eu usar o microfone da maneira correta aqui, direito. Do meu lado esquerdo, o Matheus Machado. E nossos ilustríssimos, excelentíssimos convidados, Caio Manfrim, Saulo Manfrim, lá da Tecnoarte, carinhosamente chamados por nós como, Matheus? Tecnobrothers. Tecnobrothers. E tem um porquê disso, né? A gente vai contar a história. Os meninos aí que são referências já em Ribeirão Preto na parte de construção, né? Com alguns prédios incríveis desde muito tempo. Vamos falar um pouco sobre a história deles, né? A história da família, na verdade, como surgiu essa ideia de construir, o porquê, passado, presente também, futuro. Quem que quer ter as honras aí? É o mais velho, é o mais novo? Eu começo? Tudo bem. Então, da onde surgiu essa história de construção? Como isso foi sendo inserido na vida de vocês através da família, né? E na família tem um fato bem bacana, né? Um pai e uma mãe com mundos diferentes ali. Conta um pouco pra gente aí, Saulo. Primeiro eu queria agradecer a vocês por estarem chamando a gente para participar. Eu já achei incrível o convite. Então, o Wendel, gostou do espaço? Muito, que é lindo, cara. Maravilhoso, assim. Realmente estar aqui na Casa Cor já é legal, e esse espaço de podcast... Aliás, fazendo só um adendo, né? Casa Cor Ribeirão Preto 2025. O nosso podcast, O Ponto, ele está dentro de um outro podcast, olha que legal, que é o podcast Ressonário, criado pela Andressa e o Fábio do Estúdio AF, que está na mostra aqui em Ribeirão Preto. Venham visitar. E a gente está usando esse espaço aqui para essa troca de hoje. Então, assim, obrigado, Wendel, Dedé e Matheus, pelo convite. Por mais da relação de amizade que a gente tem, é muito especial poder estar junto com vocês. É uma admiração que nós temos por vocês. E assim, a construção é algo que, para mim, acho que para o Caio também, ela veio natural, porque isso não é algo que a gente decidiu durante o final da adolescência ir para esse caminho. É algo que a gente vivenciou desde o primeiro ano de vida, porque a construtora começou há 27 anos atrás. Legal. Fez aniversário esses dias, né, Saulo? Dia 12 agora. Sim, a gente fez 27 anos. E começou com a minha mãe, que ela é engenheira, apaixonada por construção, e até hoje, né, ela que toca toda a parte de engenharia da construtora. Então, a gente respirou isso por muito tempo, né, Caio? A gente cresceu nesse meio, né? Já nasceu mais ou menos com a gente, né? A gente já cresceu nesse meio e cabe a nós continuar agora o processo, né? Nasceu, ele tinha uma fralda, uma madeira e um saco de cimento. A gente tinha uma rotina familiar dentro da construção mesmo. Que legal. Criança indo visitar, e na época, claro, uma proporção totalmente diferente. Eu lembro a gente indo visitar obras junto com a minha mãe para poder... Basicamente é o que nossos filhos estão vivendo hoje. É isso. Tanto os nossos quanto os de vocês, acompanhando tudo. Como que começou, Saulo? A sua mãe, a história de construção dela, com casas, já com prédios, como foi? Cara, minha mãe, ela começou a construtora, e eu acho que as coisas foram acontecendo até culminar no ponto que não que é hoje, mas que de alguns anos atrás, né? Porque ela se formou engenheira por jovem até, né? E foi trabalhar na usina São Martinho, trabalhou lá por muitos anos. De Pradópolis, né? Exato, trabalhou lá por muitos anos. E depois ela foi fazer mestrado na Universidade de São Paulo, lá em São Carlos, né? E durante esse mestrado, quando ela voltou para cá, o meu pai é professor já, agora aposentado, né, Caio? Mas por muitos anos ele foi professor aqui de Curitiba. Deu aula pra mim, pra meio Matheus, Ribeirão Preto. Eu acho essa mesa aqui todo mundo. Não, mas eu vou falar pra ele dar umas aulas. Só por conta disso, mas ele continua aula. Mas eu vou ter umas aulas particulares com ele pra falar que eu também estudei com ele, né? Exato. Mas acho que é só da gente convivendo, você vê que ele continua dando aula. Ele continua dando aula, então eu vou me formar com ele também. Aprendizado. E eles tinham um grupo de professores ali que buscavam formas de investir. Que legal. Diferente já, isso há muitos anos atrás, você tá falando de uns 30 e tantos anos atrás, né, cara? Acho que desde que eu era muito pequeno. E a tua mãe é engenheira lá na São Martim? E ela é engenheira lá. Qual parte, assim, da engenharia lá? Lá era projeto de silos, se eu não me engano. Ela fez um mestrado em projetos de silos, e aí a usina chamou ela, mas ela atendia toda a engenharia mesmo. Que legal. E aí meu pai criou, junto com esses professores, um grupo de investimento
onde eles compravam lotes e construíam pequenos prédios, né, para poder ali revender e ganhar um dinheiro como forma de investimento mesmo. Que legal. Eu sei que o objetivo inicial dele era gerar trabalho para minha mãe, porque ela estava ali recém-formada começando, mas ele criou ali um mecanismo que esse grupo de professores, que no começo ele teve que insistir, depois ele teve que frear um pouco, porque todo mundo queria participar, porque o resultado era muito bom. Porque isso foi há muito tempo atrás, antes de estar essa loucura a construção civil. Então tinha-se ali um gap, uma margem bem significativa, o pessoal começou a ter um benefício muito, muito legal. Isso foi, a gente está falando uns 35 anos atrás, assim. Foi bem impactante. Você era novo? Já tinha... 35, acho que eu nem tô brincando. Tinha nascido. Calma aí. O creme tá ajudando, mas não muito. Eu tô com 38 agora, então tipo, eu tinha 3 anos, assim, eles começaram esse processo. Desde que eu me entendo por gente, existem esses grupos de investidores, sempre formado ali pelos professores que meu pai conseguia trazer. Era coque já? Já era o coque deles. Que depois um indicava para outro, e eles tinham um grupo extenso ali. Chegou a ter prédios que eles fizeram com mais de 20 investidores. Que legal. E isso foi até mais ou menos 2008. Da Mainá, né? Para ser a primeira incorporação mesmo. Já vendi muito Mainá. Mainá começou como um grupo. O Mainá, que para quem queira se situar, ali no em frente ao Parque Raia. É bem em frente ao Parque Raia. Esse foi a porta sai do parque. Bem na frente, assim. Esse foi um ponto de virada da Tecnoarte. Os do Irajá a gente veio. Eram grupos. Tá. Eram grupos. Tá. E aí, como eram financiados pelo grupo, por isso eram sempre empreendimentos menores. Tá. E aí, com o tempo, eu cheguei na construtora, me formei em 2008, né? E tive algumas experiências de estágio antes em 2 grandes empresas aqui da cidade que eu respeito demais. Uma é a Pereira Alvim, onde eu fiz o estágio por um tempo e aprendi muito de obra lá. Que legal. Sou muito grato à estrutura da Pereira da minha formou em engenharia também, seguindo o caminho da tua mãe. Exato. Então, assim, me formei em engenharia. O Caio foi rebelde, patinho feio. Eu caí bastante de contrariar, assim. Formou em direito, né? Mas não teve jeito, ele tentou fugir, a gente veio puxando. Ele foi lá e se formou em direito. Direito. Aí vocês falaram assim: você vai ser legal, parabéns, você vai ser o advogado da construtora. Exato. Ô Saulo, e foi você que buscou a Pereira Alvim? Sua mãe sugeriu? Foi na época que eu estava fazendo a faculdade, no final da faculdade, eu falei, poxa, eu preciso ter vivência um pouco a mais, e eu queria ter um pouco de vivência de cada área da construção, porque eu sabia que a gente ia acabar trabalhando na construtora, né? E aí eu procurei a Pereira Alvim para ter um pouco de vivência de obra mesmo. Então, por alguns condomínios ali aquele das acácias que eles faziam, laranjeiras, essas coisas assim. Isso. E tive uma experiência também, que acho que pouca gente sabe disso, na Build. Eu fiquei 6 meses fazendo estágio lá, quando a Build, que hoje é uma das maiores incorporadoras do Brasil, né? Que ela era uma salinha de 50 metros quadrados, 5 sócios e 3 estagiários, e eu fui um desses. Eu não sabia dessa sua história, que legal. Exato, então foi lá que eu aprendi sobre incorporação mesmo. Que aí eu fugi da construção e eu descobri que existia um universo da incorporação que é muito maior. Falar, né? Construir é uma coisa, incorporar é outra, né? São coisas a grande maioria das pessoas confunde essas duas coisas. Mas a gente que é do mercado, a gente consegue às vezes diferenciar bem que a incorporação ela é o negócio da construção civil e a construtora, né, que aí executa, mais a parte né, de produto, exato, aí a parte de obra, a própria construção mesmo. Legal. Então foi o meu primeiro contato, porque na faculdade de engenharia isso não é ensinado. A incorporação não, né? Eu acho que em nenhuma faculdade tem isso. Você tem especializações, pós-graduações depois. Mas nenhuma graduação, acho que o pessoal ensina. Isso era em que ano, mais ou menos? 2008. 2008, que você estava... A Build é de 2008 já? Essa sala pequena lá? Essa sala foi em 2008. Eu acredito que eles estavam no primeiro ou no segundo ano de existência. A Build, ela era uma incorporadora, que ela fazia incorporação, no caso ela não construía, com parceria com a Gafisa. Na verdade, a Gafisa tinha um braço que era o FIT, né, na época, e eles incorporavam pro FIT aqui em Ribeirão. Eu lembro de alguns empreendedores. Que tinha FIT Mirante, FIT não sei o quê. Exato. Eu lembro. E você lá, estudando Direito, cursinho... Acho que ainda nem isso foi ainda, né, 2008. Quando você fez faculdade de plano? 2. Foi em 2016, eu entrei em 11. Ainda era menino. Estava no colegial. Mas a gente já estava vendo, de certa forma. Já havia movimentação, né? Desde pequenininho a gente já estava nesse meio de construção, nessas coisas todas. E dentro da Tecnoarte, nenhum de vocês ali atuavam diretamente, até então?
Não, a gente vivenciava. Assim, quando o Sal até fala de vivenciar, era engraçado que a gente ia passar férias onde estava tendo obra fora, assim. Digamos assim, pegava obra no Rio de Janeiro, não, vamos passar férias lá, porque tá rolando obra, porque a Dona Yara sempre tava viajando por Europa. Eu acho que é por isso que nós decidimos construir nos Estados Unidos, porque aí todas as férias vai pra lá uma vez. Agora eu entendi, Caio. Veio dali. Você me enganou. Essa é a tua metodologia. Me enganou. Aí tá tudo bem, o problema foi a vez que a minha mãe tentou convencer a gente de que Mongaguá era o melhor lugar. E a gente a gente passou 2 semanas em Mongaguá. Nunca rolou férias em Fernando de Porque ela Noronha. tava fazendo uma obra lá e que precisava ficar esse período. Em Fernando de Noronha, uma obra. Esse foi Natal e Ano Novo. Foi, mas vai todo mundo, porque a gente já tava vivenciando isso. Então, antes de ficar nos prédios, né, como vocês estão hoje, eram construções, que comercial, Então, era casas chegaram a fazer ou não? Era bem muito... pouco, era a agência do Banco Itaú no início. Reformas e construções de agências do Banco Itaú. Então, por isso que tinha toda essa dinâmica de viajar e essa logística de viajar. Então, assim, um pouquinho antes e também em paralelo a essa questão dos grupos que o Saulo citou, tinha muita questão da parceria com o Banco Itaú. Legal. Então tem agência em Campinas, Rio, enfim, tem um monte de Brasil inteiro, né, Goiás, tal. Então era isso, a gente, como a agência parava às vezes no final do ano, muitas dessas reformas às vezes aconteciam Natal e Ano Novo. Então vamos tirar férias, vamos pra lá todo mundo, porque precisa entregar, porque a rotina de banco é uma loucura. Sim. E aí funcionário mais também tá ausente, né? Isso. Você precisa conciliar ainda funcionário. Quem ia trabalhar nessa época? Nessa época, eu prestava serviço do Banco Itaú, eu lembro que eles fizeram uma agência do zero, a agência funcionando em 90 dias. Inclusive com fundação e tudo, assim, foi surreal. Porque o banco é como se fosse uma, digamos assim, uma concorrência que você passa para chegar, para pegar aquela obra, e aí os termos são muito assim certinhos, muito rígidos, entendeu? Né? Muito rígidos, porque é uma empresa muito grande, então não tem que você conversar, é isso e é isso. O controle era bem em cima, então eu lembro que até de madrugada, às vezes eles tinham que funcionar a agência de manhã e trabalhar depois, né? Então era uma... E aí, justamente isso, esse volume, essas coisas, que era algo que chamava muita atenção pra gente, que a gente era criança, né, adolescente, a gente cresceu vendo a nossa mãe trabalhar demais, muito. E aí eu tive essa experiência na Build, que eu sou muito grato a eles até hoje, por ter conhecido esse universo da incorporação mesmo, né, que é o negócio da construção. Você ter conhecido fora do ambiente da empresa, da família, né? Sim, até porque nem existia, a gente era só construtora na época, a gente construía para os outros, construía para o grupo de investidores, construía para o Banco Itaú, construía para quem procurasse a gente. Descobrir a incorporação foi o estalo seu para... Foi, porque foi quando eu olhei, Matheus, e eu vi tipo assim, cara, minha mãe tá trabalhando bastante, construindo ali e tal, e a maior parcela do negócio tá ficando para esses grupos de investidores, que são quem realmente estava desenvolvendo o negócio, por isso todo mundo queria participar. E aí foi quando eu falei para ela, tô terminando aqui esse estágio na Build, vou trabalhar com você, mas eu não vou realizar o seu sonho de botar a botinha e ir para canteiro de obra. Eu vou trabalhar no negócio da construção para a gente conseguir desenvolver essa incorporação e aí essa margem toda a gente trazer para dentro pro negócio. E a gente conseguir otimizar mais os trabalhos que a gente faz. Então esse foi o ponto de partida. E aí a gente aproveitou, assim, como que a gente começa, né? E a gente tinha um empreendimento que era justamente o Mainá que a gente citou, que ele começou por um grupo de investidores que depois teve dificuldade de investimento, mas acabou o dinheiro dos caras. E a gente olhou e falou assim, então peraí, vamos desenvolver um negócio aqui para vocês, vamos comprar essa área, esse prédio de vocês aqui, e a gente vai desenvolver. E foi um caminho sem volta. E de lá para cá foram 12, 13 empreendimentos, né, cara? 13 lançamentos. 13 lançamentos aí que a gente já desenvolveu pra, acho que nunca mais voltar agora. Que é um legal, né? É porque a proporção vai aumentando, né? E esse se distancia do investidor, né? E a incorporação, ela tem o mercado aberto, né? Que qualquer pessoa pode ir lá comprar. Você assume a maior parte do risco, porque você acaba gerando e fomentando o negócio. Consequentemente, com mais risco, ela é mais lucrativa. Toda a escolha da incorporação, acho que a premissa é a escolha, né? Escolher o lugar, o terreno, o produto, é tudo e não pode errar. Exato. Porque todo erro, ele pode custar e é na mão do incorporador. E o engraçado, eu e o Caio, a gente conversa bastante, né, cara, que lá, quando você lida com incorporação, você lida com números muito grandes. Claro. Porque custa até muito. Isso é difícil de administrar, né? É difícil. Aprender a interação. É muito engraçado ainda. Tipo, você tá lá lidando com números, milhões, às vezes, de receita, de custo também, que às vezes o pessoal vê quanto entra nos empreendimentos, mas não vê quanto sai também.
E aí você volta pra sua vida pessoal, Vai assim, comprar você tem uma que... passagem Exato. precisa parcelar. Faça comprar uma passagem um dia antes. Pra ficar barato o dia antes, né? Nossa, Aliás, essa não é característica responsabilidade do Caio- quem faz isso aí, então... Imagina. É só uma piada interna, pessoal, porque o Caio, todo mundo aqui compra passagem, né? Pelo menos com meia de antecedência. 90, 60 e 30 dias. O Caio compra com meia hora. É, com 90, 60, 30 minutos. E Toda uma questão de estratégia, Paga mais saber barato, pensar. vai de primeira classe e... Essa parte eles não esperando contam, a essa reserva parte do ninguém... carro, né? Inclusive, feita também em fração de segundos. Ô, Caião, e aí você, vendo esse movimento, né? E acho que é bacana, né? Essa convergência que o Saulo traz da família, né? É interessante que o pai de vocês, lá na esfera dele, fez o fomento, né? Ele foi o incorporador Foi. o incorporador Foi. do negócio como todo, né? E você pegou esse bastão da incorporação depois, e aí você falou, pô, cara, eu preciso contribuir aí, né? Assim, logo quando eu fui decidir o que fazer, eu falei, olha, acho que essa parada de engenharia aí não é pra mim, não. E eu vou pra uma outra área que talvez eu possa contribuir. Quando eu escolhi o direito, não foi efetivamente pensando em ir pra lá. Eu pensei em uma outra área que poderia vir a contribuir, mas também que me abrisse algum outro tipo de porta, que eu também achava que gostava. Naquela época ninguém sabe, ninguém tem certeza de nada, né? E aí eu fui pra área do direito. Só que quando eu me formei, eu nem tive essa, não vou dizer oportunidade, mas eu nem tive essa do Saulo de ir para uma outra para aprender, que realmente seria interessante. Vem pra cá logo, entra aqui, porque tem trabalho para isso, a gente precisa de você e vamos aí, né? Existe então, uma assim, lacuna aí de necessidade existia. e urgência. E ali foi ali que a gente tentou mais ou menos setorizar um pouco as funções mesmo de cada um, porque uma empresa familiar é estranho, né? Digamos assim, você vai vendo crescer e as áreas vão se abrindo. E uma pessoa só não consegue ir gerenciando. Então foi ali que a gente começou já uma setorização de responsabilidade, né? De um pouco mais de profissionalização. A empresa familiar deixando de ser, vai se profissionalizando, né? Vai criando até de certa forma, ajustes que precisam ser feitos para entender funções, departamentos, né? Esse é um baita desafio em empresa construtora familiar, é você... A atividade que se tem para ser família, né? Exato. Mais, né? É um desafio para a empresa e é um desafio para a família também. Você saber separar as Que chapéu que você está usando, que hora que você está falando com o seu pai, com a sua mãe, com o seu sócio. Eu demorei um pouco, mas assim, eu falo que hoje a gente... Hoje é automático. Hoje é bem automático. Às vezes a gente está se estapeando no bom sentido lá na empresa, discutindo, querendo, não sei o que, tá... Deu 6 horas, aí minha mãe já vira e falou, meus netos, eu quero lá ver e tal. Então, é uma delícia, né, quando você atinge isso, né? Eu atingi isso no cartório com meu pai, então eu percebo a situação, com meu irmão também. E é desafiador, né, no começo, mas depois que isso se alinha, é tão gostoso, né? Vamos falar a verdade. Tá em reunião, em Dona Yara, saiu dali amanhã, nem confunde as coisas. Hoje já é automático. Hoje é automático. E até a sociedade percebe isso. No começo, há 20 anos atrás no cartório, falavam, o seu pai, agora não. O pessoal, Washington. Sim. Washington, pelo nome, porque entendem que ali não é uma estrutura de pai, filho, mãe, irmão, não, é uma estrutura de trabalho. É engraçado que uma ligação, Respeito, se atende uma ligação, a outra pessoa já sabe se ela tá falando com a mãe, com o filho ou com o companheiro de trabalho. Inclusive, até você está falando com o Saulo, desculpa te cortar, você está falando com o Saulo fora da Tecnoarte e com o Saulo dentro da Tecnoarte. Quem que são essas pessoas, né? Sim. Até isso eles percebem. Assim. Não, até porque se fosse o Saulo de fora, vocês já saberiam. Eu não conheço. Na hora que pega a ligação. Na hora vocês já iam saber. O Saulo Zoeirinha? Não conheço. Eu não sei se isso é ruim ou se é um privilégio. Mas acho que a gente precisa conhecer para saber. Vamos ter que ir numa hora nos Estados Unidos. Também acho. No mês que vem. Também é onde tem uma gostaria que você fosse conosco. Eu fui na última viagem porque o Caio me vetou, né? Eu acho que eles não estão preparados. Eles não estão preparados. É algo importante a ser falado, né? Para contextualizar, nós investimos junto com os meninos lá nos Estados Unidos. Estamos desbravando lá por gosto pessoal de todos vindo aqui, enfim.
E é uma aventura sempre, uma diversão, até onde passar férias, né? Passa não férias, sabia que esse era o detalhe. Descobri. Aliás, Maldivas tá precisando de casa, hein? Dubai. E aí... Já foi pra Mongaguá? Não, vocês já fizeram casa, sabe que tem potencial. Claro que é bom. Aí tem um lugar lá no subúrbio de Miami, que é a rede Flanagan's, ela tem alguns lugares nos Estados Unidos, mas esse Flanagan's, ele é no subúrbio de Miami. E nós, sei lá quem colocou no Google, a gente foi, é super legal, que é um negócio bem, o lugar, né? bem americano, um bar assim, a gente ficou lá curtindo, tomando chopp e tal, não sei o que. O Wendel gastou $90 pra botar a música brasileira no Junk Box pra sacanear os americanos, Gustavo Lima. E aí nos divertimos, né? Eu gostei que você falou, sei lá quem pôs no Google, que me livra dessa. É isso, eu caio. É que O Saulo não foi nessa Não foi. viagem. Não foi. Aí ele foi uma outra vez, ele foi no Flanagan's e falou assim, nem é tão legal assim esse bar, pra quê, né? Não, aí a gente Já foi nesse votação se ele continuaria ou não no projeto. Tamanho, ou seja, ele precisa voltar. Ousadia de falar que não é o lugar. Mas chegar lá e falar, é legal. Aí ele vai... Mas quem foi não foi esse Saulo, foi o outro Saulo. Foi esse esse tá aqui ousado. Aí que tá o... Esse que Você foi. precisa saber esse do outro. Olhar com outros olhos. Olhar com outros olhos, é Mas isso aí. a ambiência, né? Mas é legal esse desafio que você estava falando, a gente mesmo como amigos que somos, a gente também se ajustou muito, né, para estar dentro da empresa do jeito profissional, né? Nós também estamos nessa caminhada de aprendizado na divisão de tarefas, na execução dos departamentos, responsabilidades de cada um, né? Nós, enquanto pessoa, enquanto família, enquanto sociedade, é desafiador também, mesmo não sendo família. É assim, é até estranho porque quando eu entrei, a Daniela era minha chefe, né? Digamos assim, no final de semana, a pessoa que você menos quer ver é a sua chefe, mas no caso é a sua mãe. E ela tá então assim, é na marra que você tem que aprender, porque senão você não convive com ninguém, digamos assim. Então e vocês eu vejo direto, mesmo sendo sócio, no final de semana, estão fazendo coisas... E às vezes querendo ainda viajar junto. Às vezes a gente ainda fala, mas gente, já tá domingo. E que já fica onde vocês querem viajar junto. É mais rotina junto, né? Então assim, e é muito gostoso. Tem que aprender mesmo a lidar com isso. E depois do Mainá, aí veio a incorporação. Aí a gente, a gente fez uma reunião conversando, falou, esse é o caminho, porque aqui a gente consegue concentrar os nossos esforços, então era bom, porque a gente não precisava ter nossa mãe viajando o Brasil inteiro, então ela estava mais próxima. Até uma proteção por ela, depois de tantos anos de trabalho, né? Não só para ela, como para toda a equipe de engenharia, né? A gente olhava e falava, pô, esse pessoal tá se sacrificando, tá correndo e tal, e agora tá todo mundo concentrado aqui em Ribeirão e a gente conseguindo, em cima disso, ter um resultado que nos permite estar aqui e ter esse maior conforto no trabalho, né? Então, de lá foi um caminho sem volta. Do Mainá surgiram depois ali nas proximidades, a gente teve Thier, Jaó, teve o próprio Belvedere ali do lado, Perdizes no Nova Aliança, Solar das Aves no Nova Aliança Sul. Enfim, muitos empreendimentos que vieram até os mais recentes que a gente tem lá. E dessa concepção de partir não só da construção para a incorporação, qual que foi nessa reunião, nessa conversa, a essência que vocês queriam transmitir para o mercado, tendo em vista até que você aprendeu também, conheceu outras construtoras aqui em Ribeirão, qual a essência da Tecnoarte que vocês pensaram lá atrás e que implementam de projeto a projeto até hoje? Você sabe que um dos maiores desafios que a gente teve foi porque quando a gente começa a nossa carreira profissional, eu falo que hoje eu me considero um pouco mais maduro do que eu era há 17 anos atrás, quando eu comecei, né? Aliás, a tua decisão, e muito novo. Muito novo, né? Tinha 21 anos hoje. Muito novo, uma maturidade de... é esse o caminho. Que talvez a tua idade hoje, que é a minha idade também, né? Quando a gente começa a sentir mais maduro, né? Passou decisões mais pesadas, né? Então, mas ainda naquela época, e toda vez que a gente começa a carreira profissional, a gente quer abraçar o mundo. Então, eu lembro que até quando o Caio chegou também, a gente queria ver projetos enormes e fora de Ribeirão e fazer um monte de coisa e tal. E a nossa mãe estava sempre segurando a gente. Mas vocês têm esse olhar, né, mais... Então, mas demorou pra gente entender um pouco o nosso propósito ali. Porque a gente queria fazer de tudo, a gente queria fazer coisas e sempre se comparando com outras incorporadoras que estão fazendo isso, estão fazendo aquilo.
Até que a gente olhou uma época, né, que a gente conversou junto e falou, qual que é o nosso diferencial? O que a gente faz de diferente das outras pessoas? Né? Matheus tá batendo na tecla. E aí a gente olhou e falou, cara, o nosso diferencial é justamente ser quem a gente é, ser o nosso desse tamanho e conseguir olhar detalhe, porque a gente é muito envolvido no processo. E quanto mais a gente aumentava, mais a gente perdia esse olhar, processo, né? E isso era angustiante pra gente. Então a gente vê hoje grandes empresas, até com a própria Build que eu citei aqui, que era uma salinha de 50 metros quadrados, hoje é um monstro, porque teve essa proposta de expansão e foi muito bem nisso. Mas pra gente, a gente tinha essa característica diferente, a gente gosta de ver cada detalhe, cada um na sua área, né, Carlos? A gente acompanha o processo. Sim. E isso tem um limitador, onde você fala, pô, eu não consigo fazer muita coisa porque eu tenho que olhar pro detalhe aqui, mas ao mesmo tempo você consegue entregar e crescer de maneira orgânica, algum momento a velocidade necessária, acelerar um pouco mais, mas assim, sem se colocar em desconforto também. Né? É que a gente tem uma vantagem no nosso mercado que o nosso produto não é perecível, né? Ele não é uma coisa que você precisa vender muito rápido. Então, se você fizer um planejamento dentro da incorporação ali, uma viabilidade consistente, onde você está seguro do que está fazendo, porque a gente vê que o mercado, a economia do país, ela é cíclica, né? Ela passa por momentos de alta, momentos de baixa. Então, você ter essa possibilidade de segurar firme é angustiante às vezes, né? Você fala, não, calma, porque vai melhorar ali na frente. Confiar no processo, eu vejo no mercado imobiliário do Brasil é confiar no processo, né? Assim, a construção civil, principalmente a incorporação, ela é uma atividade de risco, porque você está investindo um valor absurdo até antes de começar a vender, né? Digamos assim, tem um trabalho de 2, 3 anos antes de começar a vender. Então, a gente costuma dizer que o ciclo de um prédio é uns 7, 8 anos, né? Então, desde a concepção até a entrega lá na frente, são 7, 8 anos. Que a construção civil, se você tiver ansiedade negocial, você não consegue nada com ela, porque você só quer ver resultado do dia pra noite. E assim, é uma atividade de risco. Se eu lanço um prédio que eu gastei 3 anos de tempo e 3 anos de dinheiro para aquela concepção e ele simplesmente não vendeu nada, ou se... Então, assim, já é uma atividade de risco. Então, essa decisão de, peraí, vamos ficar um pouco mais pé no chão, foi pensando nisso também. A nossa atividade já tem um risco inerente, que não é baixo, e também não era o que a gente queria. Não era o que a gente queria. A gente queria... peraí, vamos, em vez de intensificar no volume, vamos intensificar no produto, né? Vamos debruçar um pouco mais em cada um deles e tentar fazer algo diferente, porque eu acho que o que diferencia, né, vocês do mercado, né? Aliás, falando nisso, né, foi ano passado, né, que teve o lançamento aí que tá passando tão rápido. 2024, ano passado, começo do ano passado. Né? Então, a gente conseguiu, que eu falo que para a tecnologia chegar onde a gente está querendo que ela chegue, teve isso da gente olhar para dentro, entender quem a gente era e também olhar para o processo que a gente passou e entender os acertos e os erros para traçar o caminho, né? E eu acho que o lançamento do Sky que a gente fez no ano passado foi alguns dos degraus que a gente passou, mas eu acho que foi um dos principais, né, cara? Porque foi um lançamento muito desafiador, porque ele era numa região muito especial. É um projeto desafiador, né? E eu falo assim, é uma região muito especial e ele trouxe os problemas disso, que é terreno caro, o projeto era enorme, então tinha um investimento altíssimo. Momento de mercado em que a economia encareceu o crédito, né? Então foi assim, um momento de mercado que qualquer incorporadora teria recuado ali, mas a gente encarou, falou, não, a gente fez essa proposta de faça chuva ou faça sol, tá nesse volume, tá desenvolvendo, a gente vai fazer. E a gente tinha lá um horizonte de 260 apartamentos para serem vendidos, em um momento complicado, e eu ia ter que precificar ele um pouco mais pela condição que tinha, mas pelo custo todo que ele tinha incluso ali. Então assim, eu como representante da parte comercial ali, eu tava ansioso, tenso, né? Imagina. Eu tava bem, era uma situação bem desconfortável. Para quem não sabe o que a gente tá falando, o Sky, lançamento do pessoal da Tecnoarte, exatamente ao lado do Shopping Iguatemi. Isso. Né? Hoje é a torre em construção mais alta de Ribeirão Preto. Exato. Enfim, das cidades... acho que em Sorocaba só, né? Eu ia ser do interior, mas tem que com 2 pavimentos a mais. Você falou pra gente pôr uma antena em cima. Uma das torres, vou dizer, as 2 torres mais altas do estado do interior de São Paulo. Então, característica super bacana, que ela... A Alameda do Sky vai entrar dentro da Alameda do Shopping Iguatemi. Então,
um projeto super exclusivo, né? E que traz para Ribeirão um lifestyle, né? Um jeito de viver que Ribeirão Preto não conhece. Porque não tem o empreendimento residencial conectado em shopping, né? Exato. E esse... Mas 260 e tantos reais para vender, né? E aí? Exato. E assim, em um preço que não era barato para a época, né? Para ano passado, né? Então, que Ribeirão sempre teve essa barreira dos 10 mil de metro quadrado, que estava difícil de romper com as incorporadoras, por mais que o custo vinha apertando. Então, foi um momento muito especial. E eu acho que foi um momento especial para o mercado imobiliário de Ribeirão também. Porque já fazia muitos anos que em Ribeirão não tinha um lançamento que mexia de peso, exato, e era uma assim, admirar pelos diferenciais. Né? E a gente conseguiu fazer um preparo desse mercado, onde a gente criou algumas experiências para movimentar e criar essa ansiedade nas pessoas. Eu acho que vocês foram até naquele evento que a gente montou no L Ponto. Porque aí soltou os fogos e mostrou o laser do lugar, foi super legal. Então, assim, isso deixou o mercado muito ansioso e de lá para cá vieram outros lançamentos que tiveram esse mesmo impacto para a cidade, mas eu acho que o mercado imobiliário, eu falo mais das imobiliárias, os corretores, eles estavam... Parece que o pessoal já não lembrava mais como era fazer esses lançamentos, fazer esse barulho. Foi um buzz no mercado muito forte. Aliás, quanto tempo vendida todas as unidades? Então, o Sky foi algo que pra gente foi uma surpresa muito positiva, né, cara? Porque por mais que a gente estava otimista com todas as características, né? Então a gente vendeu 70% da torre no primeiro mês. No 70%. Até 90 dias não tinha mais. A gente olhou e falou, corrigiu a tabela um pouco para cima ainda para tentar conter. No segundo mês foi mais 20%. Sobraram 10% remanescentes, que no terceiro mês a gente zerou 51% das reais. Investimos lá, viu, pessoal? Quem quiser comprar Sky é só com a gente agora. E agora comprar Sky é só de repasse, porque a postura não tem mais nada. Inclusive a gente tinha montado uma estrutura de vendas enorme. Bem arado e tal. E logo em 3 meses a gente fechou. Que legal. E como que é criar esse buzz, esse barulho, apostar, romper essa marca dos 10 mil reais o metro quadrado, às vezes ouvir o mercado e falar, olha, eles não estão apostando nisso, mas eu acredito no meu valor, no valor da minha marca, dos acabamentos, e depois ver isso concretizado. Cara, foi uma experiência bem intensa, porque conversei com o mercado inteiro antes e muitas pessoas duvidavam, né? Tipo assim, poxa, todas. Até a gente tinha uma questão de uma certa insegurança do processo e tal, por ser um volume alto. Porque a gente sabia das boas características, mas era um volume alto num preço mais desafiador. E num primeiro momento, quando a gente lançou, eu lembro que a gente abriu o espelho de vendas num dia específico, em acho que 1 ou 2 horas, 100% das unidades tomadas. E aí o pessoal me ligava e falava, não, libera uma unidade pra mim aí, pô. Sei que fechou, sei que vai cair. Não, eu sei que isso aí vocês estão respondendo. Então eu falei, cara, voltou, eu tomei um susto, eu não esperava, você não tá entendendo, sabe? Eu tive até um treinamento com toda a equipe de corretores no dia seguinte, eu falava, gente, calma, a gente vai ver se tá... E aí, claro, um ou outro acabava desistindo, mas parecia comprar ingresso pra Copa do Mundo. Aí já parece que o pessoal... Agora eu garanti os dois, a Copa e o Sky. Foi junto, foi no combo. Então, assim, o pessoal já reservava na sequência, então foi uma pegada... Não, e assim, em relação ao preço, foi bem disruptivo, porque o que acontece? 2, 3 anos antes da gente lançar o Sky, o que teve? Teve a pandemia. E a pandemia deu um boom nos custos de construção. Sim. Então em 2020 a gente lançou o Colina, se não me engano, né? Tinha recém-lançado o Colina com uma tabela, eu não lembro exatamente o valor de metro quadrado, mas uns 30%, 40% ou menos. Por quê? Porque era o custo. A gente tem a nossa viabilidade, tem o que a gente pretende arrecadar versus o orçamento custo. E ali a gente teve uma correção de custo nesses 2, 3 anos significativa. Então o Sky era assim, ou vende nesse valor de metro quadrado, ou daqui para cima, ou ele vai ser um lançamento que não vai dar certo, não vai fechar a conta, porque o custo... E assim, os clientes estão preparados para, do nada, você ter um boom de custo de 30%, 40% dos lançamentos, mas não tinha saída, porque o custo aumentou. Muita coisa era dolarizada e o dólar foi de 3,50 em 2020 para 5, 6, bateu 6. Muitos dos insumos são dolarizados e tantas outras coisas que a pandemia trouxe em matéria inflacionária, né? Mas eu falo que ele foi um aprendizado muito grande pra gente, foi um degrau mesmo de evolução da construtora, porque durante o processo de vendas, apareciam vários clientes, eu tive contato com vários, falava, mas você tá vendendo aqui a 10, 10,5, lá outro empreendimento ali tá 7, cara. E eu, como eu não tinha o que fazer, que é o que o cara falou, senão não ia funcionar, eu falava, cara, se preço é o seu... Se preço é o que você tá buscando, você vai ter que comprar lá, porque aqui, por essas características, é isso. E o engraçado é que você falava isso e o cara então fechava. E aí eu olhei e falei, gente, mas... São todos os diferenciais, né? E aí
de lá para cá eu percebi, né, e eu, Caio e minha mãe, a gente conseguiu entender que produtos que têm um valor único agregado, que tem uma característica muito específica, e o Sky tinha várias. Era uma torre mais alta da cidade, eu achava que isso nem vendia, mas isso ajudou super a vender. Ele tinha essa conexão com o Shopping Guatemi, a localização. É algo que torna ele especial e faz com que a pessoa saia da vala comum de comparar metro. A premissa principal, né, do mercado, né, mas alguém estuda tanto também de quando a gente vai posicionar um produto na imobiliária, por exemplo, o ponto, né? Não o podcast mesmo, mas o a localização, né? Então, e vocês estão muito bem nisso, porque o Icon é sucesso. Sim. Mas é numa das vias de convergência ali que mais tem visibilidade hoje. O Garden, que a gente investiu também, é super legal a ideia, do lado de uma praça preservada que tem pau-brasil lá. Sim. Né? E esses do lado de uma faculdade, a meio quarteirão de uma faculdade. E esses 3 empreendimentos, se você for olhar o entorno dele, e o entorno que eu falo é 100 metros em volta, você tem outros lançamentos com preço de metro quadrado menor. Exato. E eles foram bem de venda. Sim. Porque a gente conseguiu perceber que existe uma boa parcela da população que não está só olhando o metro quadrado, ele já consegue perceber um pouco além disso. E com isso, a cabeça do Ribeirão Pretano local e do investidor local também mudou, né? Ele se adaptou primeiro ao aumento de preços, que aí as próprias, o noticiário começou a trazer isso, porque o nosso metro quadrado estava baixo, que a estava fechando, e aí você disse, o custo obra aumentou, sua operação faz como que eu mantenho 10 mil, vamos falar em 10 mil, o metro quadrado, sendo que o terreno eu já não consigo mais comprar. Exato. O terreno, que é o inicial, imagina todo o restante com o dólar aumentando. E aí acho que o Ribeirão Pretano rompeu isso versus qualidade. O Pretano procura, a estrela, né? O Caio, o Saulo comentou ali sobre um pouco da pessoalidade dele até, às vezes alguém traz para ele, olha, é uma questão como preço, né, e às vezes não tem o que fazer, aquela é a nossa proposta. A gente vê hoje um mundo com relação ao marketing, numa proposta de PJ e pessoa física, grandes empresas sendo construídas com base na pessoa física. E você até comentou o ritmo que vocês, enquanto construtores, estabeleceram. Uma vez você até comentou comigo, um lançando, um em obras, um entregando, se eu não me engano, né? O quanto que a pessoa física de vocês hoje, vocês veem que contribui para a marca Tecnoarte, né? Porque a gente vê que essa relação nossa, que é tão genuína, né, das nossas parcerias, é muito construído com base no que a gente admira de vocês, no que a gente gosta de estar com vocês. Como que vocês analisam isso com o mercado? Desculpa. Então, digamos na pessoa física, né, no CPF, a gente tenta colocar para a empresa, assim, quando a gente atua ou quando a gente está em qualquer relação de trabalho, a gente tenta aplicar o que a gente é de fato, passar essa imagem de como a gente lida com as coisas para a empresa. Então, assim, nós fomos sempre ensinados, educados para agir de uma certa forma, então a gente tenta fazer com que a empresa siga esses nossos valores, que a gente consiga chegar lá na ponta final. Porque assim, você vender um empreendimento, você vender qualquer produto com 1 metro quadrado, assim, com um valor agregado um pouco maior que o dos seus concorrentes, você precisa contar uma história para que você consiga convencê-lo. Então, a gente é o que a gente está vendendo, digamos assim. Então a gente tenta ser a mesma coisa, por mais que a gente falou de separar lá, mas a gente tenta ser a mesma coisa tanto na empresa quanto na pessoa física. Por quê? Porque essa história a gente consiga, não seja uma coisa fake, né? Seja a essência de fato. Né? Que a história é aquilo ali. Então a gente é o que a gente vende, o que a gente trabalha, o que a gente faz. Legal. Então é bem nessa linha mesmo. E uma coisa que eu acho interessante é que o mercado imobiliário brasileiro, eu acho ele muito recente. Assim, o brasileiro não aprendeu a lidar com o imóvel ainda. A gente tem que aprender muito com o próprio Estados Unidos e outras praças. Exato. Porque a gente ainda trata imóvel como commodity aqui. Né? Então é o que eu estava falando, o pessoal ainda compara preço de metro quadrado, compara umas coisas assim, e precisou vir alguns players do mercado de luxo. Por exemplo, a gente viu lá em São Paulo alguns empreendimentos lançados com aquela grife da Pininfarina, a gente, enfim, uma série, né? A gente viu a JHSF fazendo empreendimentos maravilhosos, e agora precisou vir esse mercado muito extremo, de muito luxo, para as pessoas entenderem que o preço ele não está
em coisas que são tão palpáveis assim, que é isso que a gente estava falando. Então ele está na construção de quem está por trás, ele está na construção da história, ele está na construção do que aquele produto pode te entregar também. Legal. Eu acho isso muito interessante, mas ele não precisa ficar restrito só ao mercado de luxo, esse tipo de situação. Ele pode estar em qualquer tipo de parte do mercado imobiliário mesmo, né? Que a gente conseguir enxergar as diferenças do que o imóvel vai te entregar, que você fala de localização. É isso. Só mudou a localização, já mudou o metro quadrado. Mas muda a vida daquela família. O que ela vai consumir, a qualidade de vida dela, né? o ser humano se conecta com isso, cara. Claro. Você pensar, por exemplo, o que a gente fala de relógio. O Rolex custa às vezes 500 mil reais e um Casio você consegue ver a hora também igual o Rolex por 200 reais. Tem gente comprando um de 500 mil. Eu, por exemplo, quis comprar um relógio esses tempos e fui barrado por Eu sabia que ele ia deixar passar. Na hora que ele falou do relógio, eu falei, acabou. Eu fui numa loja, tive uma experiência incrível, né? Nem Não podemos falar da marca, caso sejamos patrocinados patrocinados por ela, eventualmente. né? E aí eu... Não, aí eu não posso mais voltar. O cara me ofereceu um espumante, então eu falei, nossa, tô voando, né? Aí tirei foto, mandei pro Caio. Acabou com o meu relógio, acabou com o meu... Comeu o relógio. O espumante, a bolha parou no ar, assim, ele olhou aquilo novo, ficou uma água turva, eu agradeci, falei, meu amigo, meu consultor inviabilizou a compra. Eu te impedi de cair num golpe legalizado. É isso. Mas eu falo que é justamente isso. Você vê que a própria marca tem pessoas que se conectam com a história, que se conectam com outras coisas além daquilo que é mais visual. E o mercado imobiliário, eu acho que o Brasil está aprendendo isso agora. Atrás dessa incorporação, né? Vendo... Atrás da ideia, né? A gente já conversou muito isso. Vocês, enquanto corretores, assim como donos de imobiliário, não só corretores, vocês passam... Eu já vi vocês passando isso pros corretores, porque se for só para anunciar e colocar preço, tem o OLX, tem plataforma, tem todo um trabalho, tem inteligência artificial, então tem todo um trabalho de concepção, de entender quem é o seu cliente, o que ele pensa, estar no meio dele, tem todo esse trabalho do imóvel versus a pessoa que está comprando de fato. E vocês acreditam que hoje esse é um caminho da Tecnoart, pegando lá do início, né, dos professores, depois das agências, das férias não programadas, do Mainá, enfim, e esse novo momento da Tecnoart trazer cada vez mais a experiência, o porquê das coisas, é essa linha, não construir só por construir. Eu acho que a gente tem que fazer a nossa lição de casa e compilar isso tudo que a gente falou. Então, assim, de agora em diante, a gente colocou o seguinte: a gente só constrói empreendimentos que têm características únicas, exclusivas, de valor que nos diferenciam do restante. Se essa característica faz sentido ou não para uma pessoa ou não, é consequência, é particular de cada um. Agora, características exclusivas é algo que a gente não abre mão no empreendimento mais. E a construção por trás desse empreendimento, para que, aliado ao que a gente falou, tipo, uma série de princípios, uma série de coisas que a gente pode ofertar da nossa história, da nossa família que está ali dentro, mas a construção daquele imóvel, porque ele é único, que eu acho que isso aí, como eu acompanho no Grupo Aluri lá, vocês têm bastante dessa característica de mostrar o porquê que aquele imóvel é único e o propósito dele. Lógico. Então, isso pra gente também faz muito sentido. Legal. Então, a partir do momento que a gente coloca, só vamos agora em empreendimentos que têm essas características, que existe uma conceituação, uma criação que faça sentido e conecte com as pessoas, e tem por trás todo o nosso histórico e aquilo que a gente está acostumado a fazer, é uma receita que não tem risco? Tem, mas você minimiza muito esse risco. A gente, de certa forma, entendeu que ou você é o mais barato ou você é diferente. Sim. E a briga do mais barato, ela é muito mais... Ela não tem fim. Ela não tem fim. Sim. E então, a nossa concepção é sempre estar, por favor, não mais tão alto assim, mas outras coisas diferentes. Tem novidades, então, em breve aí. Tem coisa... A gente tá sempre com a roda girando lá, né? A gente já tá buscando não, a gente já encontrou os caminhos para a cidade para trazer algo. Só não pode contar ainda, fica o mistério no ar. Não pode? Não sei, vocês que falam. Vocês que ditam. Você que quiser, procura o pessoal da Aluri aqui, primeira mão. Mas já contaram os bastidores, aí vocês compram dele essa ideia. Tá aí. Isso é uma proposta super bacana, né? Salvo vindo de encontro com... Acho que eu vejo, olhando de fora aqui, né? O Sky foi de fato disruptivo, mas esse outro momento pós-Sky é uma troca de bastão para vocês também, né?
vocês para vocês mesmos, né? Sim. E aí, que... É algo que hoje eu acho que a cidade de Ribeirão Preto já enxerga a gente um pouco diferente, então foi um lançamento que deu uma visibilidade interessante pra gente, eu acho isso. Só que, como já diria o tio do Homem-Aranha, né, com grandes poderes e grandes responsabilidades. Uncle Pai. Uncle Ben. Então, assim, agora já existe uma expectativa também de que a gente entregue algo parecido com o que a gente entregou no último lançamento. Desafio, né? Quando você aumenta, sobe o sarrafo sobe Eu do acho- lado, né? E eu acho que esse próximo é tão disruptivo quanto em matéria de produto, assim. Eu acho que é mais. Até mais. É. Ó. Porque se você for ver, tá indo contra a grande maioria dos lançamentos que estão acontecendo, assim. A gente vê... Não sei se já pode dar algum tipo de característica, não, né? Pois é. Não, mas a gente vê o público investidor ou os lançamentos estão focando muito nos short stays agora, que é algo que a gente fez nos últimos anos com o Garden com o Icon, mas a gente vê muitos lançamentos, apartamentos menores, focados em público short stay, para o investidor ter enfim, todo esse benefício que a gente já sabe. Então a nossa ideia é ir um pouco contra esse fluxo agora, que a gente entende que existe essa demanda para Uma família com um estilo de vida, com uma necessidade de um entorno, de viver algo, de certa forma. A gente conseguiu encontrar uma área, uma região que ela é tão única, tão especial, que a gente entendeu ali uma oportunidade de deixar um legado nosso até para a cidade de Ribeirão Preto. Que legal, Porque a gente poderia, o Caio falou, fazer mais do mesmo, criar volume, fazer apartamentos que vendem rápido, que fazem, enfim. Giro, né? Só que aí isso iria contra todo esse propósito que a gente Vai estava. A gente voltar tinha jogado 27 fora anos de atrás. 50 minutos de conversa, porque não faria sentido. Então a gente olhou ali e falou, não, a gente vai aqui fazer um negócio que daqui a 50... Calma, 50 anos que eu acho que não vou estar aqui mais, mas daqui a uns 30 anos, que a gente lá, pô, assim, investir uma coisa Vamos no Flanagan's pra Não, você é um esportista, que isso? daqui uns 30 anos a gente vai olhar pra trás e falar, cara, Nossa, isso ainda continua orgulho, legal, a cidade olha pra cá com um olhar diferente, um olhar obrigado. especial. Então, Que legal. a gente encontrou uma área ali que a gente consegue ter esse nível de essas características para fazer algo diferente. E ele já tem uma previsão de lançamento? É contigo, sabe? Já, acho que já. É um processo que ainda está acontecendo, a gente depende muito de aprovação em órgãos públicos, então é algo que a gente pode cavar. É difícil dar uma data. Agora se depende, às vezes, de prefeituras, às vezes, Claro, pessoas mas há uma que passam expectativa. por isso. Mas Mas no primeiro semestre de 2026 agora vai vir Provavelmente coisa nova ocorra. muito legal e muito diferente para Ribeirão. Eu acho que vai legal. ser algo que as pessoas vão se surpreender. Não é só um prédio, então é mais do que isso. É muito mais do que só Muito um mais prédio. do que isso. Nossa, eu só Com todos os sentidos. para comprar um. Não, muito mais como Todos os sentidos, ele não é só um prédio, ele é muito mais do que só um prédio, mas ao mesmo tempo nem é mais do que uma torre só que vai vir. Então a ideia é que venha um complexo novo ali, com uma proposta um pouco diferente, para que as pessoas possam ter um estilo de vida ainda mais inovador do que aquele que a gente propôs no Sky. Ah, que massa. O nome Tecnoarte vem de onde? Vixe, isso aí, eu já nasci com esse nome, ouvindo esse nome, então pra mim... Não tem parte veio. Eu participei da concepção, eu era jovem, né? Porque eu tinha uns É de tecnologia? tecnologia e arte. É a Tecnologia mistura entre com arte. tecnologia e arte, que na época a questão da engenharia e a gente desenvolver empreendimentos que teriam essa característica diferente seria a questão da arte. Que legal. Fundidas Arte ali. marcada. Exato. Bem por aí. Mas, rapaziada, o papo fluindo, eu devo ficar mais... vocês vão voltar para contar então desse empreendimento novo aí. Vamos voltar. E acho que vocês têm um papel super bacana, né? Acho que é mais... É legal ter a gente até voltar, né? O Wendel bate nessa tecla também, a nossa responsabilidade social através de tudo isso, né? Quantas famílias, quantas empresas que rodam através da coragem de um empreendedor, de um incorporador ir lá e propor algo, né? Então é uma cidade que movimenta. Não à toa no Brasil hoje o agro e a construção civil são os dois grandes motores. A gente não tem outro motor assim. Vocês têm um papel bem fundamental na nossa cidade, na nossa região. Acho que é bacana ver vocês novos aí, com essa mentalidade de fazer algo novo. Porque seria até mais fácil, né? Sim. Lançamos uma torre, vendeu tudo aí em 90 dias, agora vamos ir pro Flanagan's. O Saulo não gosta. Dá pra examinar. Né? É legal ir pro Flanagan's, mas continuar propondo a sensação de deixar um legado, né?
contem conosco nesse processo aí, obrigado pela troca, né? A gente podia combinar até de quando a gente tá em aprovação ainda o Masterplan, mas quando ele estiver aprovado, vocês ajudarem a gente, em primeira mão, a gente comunicar. Falar sobre seu lançamento no podcast. Tá feito. Porque eu acho que dentro do mercado imobiliário hoje não tem como a gente ir, porque uma explosão maior do que para vir passar para vocês aqui. Quero saber. Muito obrigado por nos ouvir e estar aqui com a gente. Foi um prazer. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Bom Raiz, muito obrigado. Caio Bonfim, um abraço para a família. Desses meninos, o pessoal da Texan Art, todo o time lá que sempre nos trata muito bem. A gente atrasa algum boleto, são super solícitos e mandam lá com todo o carinho também, né? Mas é um prazer investir também nos projetos de vocês. Aliás, é muito fácil para a gente vender, né? Enquanto imobiliária também, a gente compra como investidor, que a gente confia, sabe, para ter valorização, retorno, entrega, é muito importante. Para vender, a gente só fala a mesma coisa e o cliente confia, né? E esse foi mais um ponto de encontro, um ponto de troca, um ponto de futuro, né? Futuro. Fica aqui a promessa de a gente voltar e falar sobre esse lançamento do pessoal. Wendel, obrigado mais uma vez, eu sou um fã de vocês, nato. Quando você falou do encontro do CPF com o CNPJ, acho que o que nós vivemos entre nós 5 aqui é isso, né? Começou com o CPF, com o CNPJ, aí volta pro CPF no dia que a gente tá junto, aí vai negociar alguma coisa, alguma obra, e aí isso é bonito de se ver, porque atrás disso tudo tem os valores, né? E que se convergem dentro da empresa de vocês, isso é permite, né? Então, parabéns. Mateuzinho, conhece o Caio, dá uma alegria estar com o Caio, com o Saulo aqui. Caio amigo de infância, quando ensinei ele a jogar bola, você acredita? Ensinei esse menino a jogar bola. Aprendeu comigo a jogar bola. Ficou fralda. Sobre isso eu nem sabia, eu cheguei e nem sabia nada. E chegamos até aqui, eu não esqueço também dessa nossa trajetória de amizade. Agora quem ensinou a jogar tênis, eu não sei. Quando um dia eu publiquei sobre os Estados Unidos em 2019, o Caio foi a primeira pessoa que me chamou no Instagram para falar e que eu entendi. Vocês diriam que a gente estaria juntos nessa empreitada também. Saulo, Caio, muitíssimo obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. Cara, uma honra, muito obrigado. Muito sucesso pro Ponto também, né? Além do grupo, a Luri agora, 100%. Sucesso para vocês. Obrigado pelo convite aí. Eu agradecer a oportunidade de estar falando da gente, que acho que eu acho que nunca fui tanto tempo falando da gente assim. É importante. E legal, tinha coisa até que eu nem sabia. Nem lembrava, às vezes. Passa desapercebido a correria do dia a dia, né? Então é muito especial, assim. Então, só agradecer vocês pelo convite e que a gente possa estar aqui mais e mais sempre. Bora, fica o convite pro Saulo no Frenes com a gente. Olha, espero. Vamos ver se opção. Você sabe o que você tá pedindo. A técnica que consegue botar pelo menos uma imagenzinha do que a gente tá falando lá. Pessoal, até um próximo episódio. Muito obrigado por estarem até aqui. Tô aprendendo a fazer isso, né? Agora, onde eu vou ter que estudar as gaiolas, né? Mas manda para aquele tio que precisa comprar apartamento, manda para aquela sua amiga que não sabe se vai investir ou não, que quer saber um pouco mais sobre o mercado imobiliário. Curta, compartilha. Agora começa a música, a vinheta, vai subindo, tipo Jornal Nacional e é isso. Aí a gente fica conversando agora e sobe.